A calma trágica em Antígona. Iniciaremos nosso percurso pela tragédia grega, porque ela é a minha casa. Afinal, por que Antígona aceita sua condenação à morte? Antes de voltarmos ao enredo, é necessário um recuo histórico para entendermos o desespero dessa heroína. Se formos ao período neolítico, 12.000 a 5.000 anos atrás, grosso modo, no mundo que posteriormente será conhecido como greco-romano, e seguramente não só nele, as famílias eram as unidades ontológicas em termos sociais, políticos, religiosos, econômicos e psicológicos. O chefe nesse patriarcado era aquele que mantinha a herança familiar, realizava os cultos aos ancestrais, que eram também os deuses da família, decidia casamentos e tudo mais. Nesse estado de coisas, a casa sob a qual os mortos eram enterrados não era desse chefe, mas da linhagem familiar, era mais dos ancestrais do que dos vivos naquele momento. Os vivos tinham obrigações para com os mortos do contrário. Estes virariam demônios que destruiriam a família descuidada, com sua ancestralidade. A ideia de herança material, como pensamos, era a menor parte, a maior era a herança espiritual. Talvez hoje, o mais fácil seja pensar em termos de herança genética. Mas ainda assim, com as terapias genéticas, a analogia perde a força. Por que a analogia perderia a força? Porque se posso curar uma herança maldita, então tudo se resolve, e ela deixa de ser maldita. O historiador francês do século XIX, Fustel de Coulanges, escreveu A Cidade Antiga e dedicou grande parte do livro a essa tradição religiosa neolítica grega. Aquilo que valia para a Grécia neolítica, valia para a Grécia das tragédias, da democracia ateniense e da filosofia, ou seja, cerca de 2.500 anos atrás. A herança familiar tinha o mesmo peso e o mesmo valor. É a partir desse fundo da cultura grega que Antígona entra em cena. A história do infeliz rei Laios de Tebas, sua infeliz esposa e rainha Jocasta e o infeliz filho deles, Édipo, fazia parte do repertório mítico da Grécia Antiga. Ninguém sabe quem a inventou. Sófocles, que viveu no século V a.C., em Atenas, escreveu a versão mais conhecida da vida e da morte da mais famosa neta de Laios e filha de Jocasta, Antígona, a filha mais falada de Édipo. Imagino que, para quem não conhece a história dessa famigerada família e fez a aritmética das relações familiares que descrevi acima, deve ter ficado um tanto confuso, afinal, como Antígona pode ser filha de Édipo e Jocasta, já que esta era a mãe de Édipo? Eis o mito fundante da psicanálise, sustentado numa das maiores tragédias que a Grécia nos legou, o incesto de Édipo e sua mãe Jocasta. A psicanálise aqui não é o foco. O que nos interessa é o desespero de Antígona diante do fato de que ela nunca deveria ter existido e que, a cada respiração, ela exalava no mundo o odor da híbris, ou desmedida, ou pecado, numa aproximação com a tradição bíblica de seu pai e sua mãe, cuja prova maior era sua própria existência. Numa linguagem mais próxima do senso comum, Antígona era a encarnação viva do pecado terrível dos pais, o incesto. Do ponto de vista da ancestralidade discutida acima, Antígona era uma aberração que comprovava a maldição dessa mesma ancestralidade. Portanto, só sua extinção, já que seus outros 3 irmãos já estariam mortos, romperia esse círculo maldito. Por isso ela aceita a condenação à morte. O deus Apolo, por meio do oráculo de Delfos, advertira Laios de que ele não deveria ter um filho porque este o mataria, e se casaria com sua esposa, Jocasta. Os reis de Tebas não obedeceram a Apolo e tiveram Édipo. Este foi criado com pais adotivos. Não vou entrar nos detalhes de como ele foi adotado. Quando Édipo cresce e vai um dia ao mesmo oráculo de Delfos, dedicado a Apolo, e fica sabendo que ele mataria o pai e se casaria com a mãe, foge de sua casa em Corinto. O problema é que aqueles não eram seus pais verdadeiros, mas ele não sabia disso. A caminho de Tebas, mata o pai, Laios, numa briga de estrada, sem saber, obviamente, que era seu pai. Chegando a Tebas, derrota a esfinge, que aterrorizava a cidade, e casa-se com a rainha viúva Jocasta, sua mãe, mas que, obviamente,
Ambos não sabiam um quem o outro era. Realizava assim Édipo seu destino maldito, o incesto. Com a sua mãe, na versão de Sófocles, teve 4 filhos, um deles, Antígona.